Irmãos e irmãs, já caminhando para o fim do tempo pascal, nós temos escutado o discurso de Jesus Cristo a respeito do amor, da observância dos seus mandamentos e como, a seu critério, isso tem que caminhar junto, porque não tem como guardar os mandamentos de Deus numa vivência frutuosa, fecunda, se não for por amor. Por isso, aquilo que o Senhor nos diz, aquilo que nós somos impelidos a entender, compreender a partir do mistério da salvação pelo Espírito Santo, então nós precisamos guardar no nosso coração, sim, como um tesouro, como uma orientação, um norte para a nossa vida, uma vez que nós temos consciência do caminho que nós percorremos e onde nós queremos chegar. Um cristão consciente do seu batismo sabe que nesse caminho, nesse percurso, existem as suas adversidades, as tribulações. Contudo, nós sabemos que isso faz parte do processo para quem quer chegar no reino dos céus. Essa visão de João hoje no Apocalipse é a visão do reino dos céus, a visão da Jerusalém celeste. Esse é o nosso destino, a cidade santa. Lugar onde não precisa nem de sol, nem de lua, nem de templo, porque tudo isso já é o Senhor que ilumina a vida, o Senhor que é o templo, o Senhor que faz morada na nossa vida, e nós precisamos caminhar conscientes disso que nós queremos alcançar, para que nós não nos permitamos ser confundidos como a comunidade cristã, que foi confundida por uma palavra. Muitas vezes não precisa de muita coisa para confundir a pessoa, a comunidade. Basta uma palavra mal colocada e pronto, a confusão reina. E aí o que nós escutamos no livro dos Atos dos Apóstolos é a primeira grande contenda da igreja: circuncidar ou não circuncidar. Os pagãos se convertiam ao segmento de Jesus Cristo, porém o cristianismo nasce dentro do judaísmo. Então, precisaria os pagãos se submeterem às leis judaicas para serem cristãos ou não? Então, Paulo e Barnabé, em nome da comunidade, vão até os apóstolos em Jerusalém para tratarem disso. E é bonito como a carta que eles enviam para a comunidade diz: porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo. Pelo Espírito Santo, nós precisamos caminhar com leveza. Sem esse amor que o Evangelho nos fala, não há uma adesão livre, não há uma adesão aonde nós caminhamos leves, conscientes, prontos para confrontarmos com as adversidades desse mundo, mas com a leveza do coração de quem sabe onde quer chegar. Porque esse caminho foi o próprio Senhor quem nos ensinou. Deus vai aperfeiçoando a sua presença no nosso meio, de tal modo que Ele vem e nos ensina aqui no nosso meio, participando da nossa condição humana, o caminho que nós devemos percorrer. Revela a nós a face do Pai. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Também nos diz: quem me viu, viu o Pai. Então Jesus é a revelação do Pai. Por isso que esta relação com o Senhor tem que ser de muita intimidade, de muita profundidade, para que nós saibamos a quem nós pertencemos. O discurso dos apóstolos dirigido à comunidade de Antioquia é muito importante, porque os próprios apóstolos disseram: não fomos nós que enviamos essas pessoas para ensinarem isso. Todo o ensinamento dentro da igreja tem que ser em nome da igreja, e não em nome daquilo que eu acho, não em nome daquilo que poderia ser. A igreja já tem a sua tradição de anos e anos, milênios, e nenhum padre, ninguém, nenhum fiel tem autoridade para falar em nome próprio. Está aqui o que os apóstolos disseram à comunidade de Antioquia: nós e o Espírito Santo. Se nós não colocamos a presença de Deus, de Jesus, do Espírito Santo na nossa vida, então
nós vamos caminhar de acordo com o pecado original. O pecado original, aquele que nós começamos quando dissemos não a Deus. Deus nos faz uma exortação: não comais daquele fruto, daquela árvore. E vai lá o ser humano e come. Aquele momento é o momento onde nós viramos as costas para Deus, no sentido da autossuficiência. Nós percebemos isso na realidade do mundo, muitas vezes porque o ser humano, o homem e a mulher, se coloca independente de Deus, não necessitado de Deus, não dentro desta relação de amor, mas muitas vezes, e nós percebemos isso também no seio da igreja, uma relação de escravidão, de subserviência, aonde nós caminhamos por obrigação, cumprimos protocolos, preceitos, mas não amamos. A lei de Jesus Cristo é o amor. Isso não significa que todas as outras leis foram abolidas, porque Jesus Cristo também nos disse: eu não vim abolir a lei e os profetas, mas dar-lhes pleno cumprimento. E nesses dias da Páscoa nós escutamos Jesus Cristo dizer para nós sobre o novo mandamento: amar a Deus e amar ao próximo, condição necessária para alcançar a Jerusalém celeste que nós escutamos da segunda leitura de hoje. Então, quem guarda os mandamentos de Deus, ama a Deus. Quem observa, quem cumpre, no sentido de carregar ou de impor um fardo na vida dos outros, isso não é amor. Porque Jesus Cristo é a imagem da libertação do povo oprimido, do povo que vivia em função de uma lei estéril, que não produzia uma relação com Deus. E não é isso que Jesus Cristo nos propõe. Jesus Cristo olha para nós, para o ser humano, além da nossa condição do pecado. Ele olha para o homem, para a mulher, para a criança, para o idoso, para o enfermo, para o pecador, para a prostituta, para o cobrador de impostos. Olha como ser humano, como alguém em potencial para estar na comunhão com Deus. E é nesse sentido que nós devemos viver. Olhar para dentro de nós e enxergar o potencial que existe em nós para superar aquilo que nos afasta de Deus. Aquela marca do pecado que muitas vezes vai nos afastando cada dia mais. Então que nós possamos tomar consciência desse caminho que a Páscoa nos propôs, de reconhecimento do amor de Deus por nós. Desde o tríduo pascal, nós estamos refletindo sobre a dimensão do amor de Deus, a imagem do amor de Deus em Jesus Cristo na cruz. Mas nós temos que compreender isso como caminho, não somente como a imagem do Pai que ama, mas como proposta de vida e de caminho. É nesse caminho do amor de quem oferece a própria vida que nós também vamos seguindo. Se nós, pelo batismo, nos tornamos discípulos e discípulas de Jesus Cristo, é porque temos um mestre, e o mestre é para ser seguido. Então vamos olhar aquilo que Jesus Cristo nos propõe, porque existe uma meta a ser alcançada, não vamos perder isso de vista. Dessa maneira nós vamos criando uma estratégia, vamos encontrando instrumentos necessários interiormente para lidar com as nossas próprias fraquezas, não com a fraqueza do outro. Vamos lidar com as nossas próprias fraquezas, com as nossas dificuldades, para assim depois nós começarmos a lidar com as dificuldades que vêm do mundo, das pessoas, da família, da igreja. E nesse sentido nós também, precisamos ressaltar com muita alegria e com muito júbilo o grande êxito dessa comunidade. Uma comunidade onde nós que passamos, principalmente nós frades que mudamos tão frequentemente, de comunidade, de paróquia, como nós podemos testemunhar uma comunidade que faz igreja. Nós precisamos fazer igreja. O que é fazer igreja? É mostrar ao mundo o corpo místico de Cristo. São Paulo nos ensina isso. Nós, igreja, somos o corpo místico de Cristo, onde Ele é a cabeça e nós somos os membros. Estamos em comunhão com o Senhor, na unidade, num só corpo.
E o bonito da comunidade, Nossa Senhora Aparecida, é ver isso: a adesão, o sentido de pertença, o orgulho que as pessoas sentem de dizer que fazem parte dessa comunidade. E nós precisamos fazer isso crescer, aumentando todo esse espírito para a nossa família, para os lugares aonde nós vamos, porque aqui nós celebramos a grande ação de graças, de reconhecimento da presença de Cristo, que faz comunidade conosco. Então, se o Senhor faz comunidade conosco, nós também vamos fazer comunidade com o mundo, sendo a imagem da presença de Deus no mundo. Então, que Deus possa retribuir a todos os homens, mulheres, as crianças que se envolveram, que se envolvem com esta comunidade, que fizeram, como eu disse no início da Eucaristia, essa comunidade chegar como chegou até hoje, bem, viva, celebrativa, aonde as pessoas realmente dão as mãos e as coisas acontecem, aonde nós nos reconhecemos como irmãos e irmãs. Se nós conseguirmos fazer isso, no espírito de comunidade, de nos vermos como irmãos e irmãs, então a comunidade está cumprindo com o seu papel de um modo muito eficaz no mundo. Muito eficaz. O restante é lucro. A comunidade é para que nós possamos realmente nos reconhecer como irmãos e irmãs, filhos e filhas de um só Deus, do mesmo Pai. E aqui, da Mãe Aparecida, né? Reconhecer isso, que nós somos família. Deus forma família, nós formamos uma família com Deus. Então que, mais uma vez, nós possamos apresentar diante de Deus aquelas muitas pessoas que contribuíram para a comunidade durante todos esses 54 anos, desde lá, os primeiros que motivaram, que começaram a se reunir, né, os vicentinos com o seu trabalho de assistência ao longo de todos esses anos, a imagem do Frei Edmundo Fox representando todos os frades que passaram por aqui e muito bem representados, porque Frei Edmundo é uma pessoa singular, um santo que passou por esse mundo. Então que nós possamos também apresentar diante do altar do Senhor nesta Eucaristia muitos homens e mulheres que fizeram esta comunidade e que nós possamos nos sentir também motivados. A missão, ela é longa, o caminho ele é longo, tem as suas dificuldades, mas os frutos são muitos. E os frutos não são para nós. Nós estamos colhendo os frutos daqueles que plantaram. Então que nós possamos plantar para que outros um dia colham, né, em nome desta comunidade. Então que a Virgem de Aparecida possa abençoar esta comunidade, todos aqueles que assumem com senso de pertença e com muito amor, né, os trabalhos e a vida comunitária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.